Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje vamos mergulhar em uma passagem que fala muito sobre sonhos, propósitos e as reações que eles podem causar. Lá em Gênesis, no capítulo 37, a Bíblia nos conta sobre os sonhos de José. Vamos ler juntos? Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás, com efeito, sobre nós, dominarás de fato sobre nós. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti até a terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E esses sonhos dados por Deus não trouxeram apenas revelação, eles trouxeram divisão. Quando José, ainda muito jovem e talvez um pouco ingênuo, compartilhou o que Deus havia mostrado a ele, seus irmãos não viram a promessa divina. Eles não enxergaram o futuro de livramento que Deus estava preparando. O que eles ouviram foi uma ameaça. A Bíblia é clara ao dizer que, depois de ouvir os sonhos, eles o odiaram ainda mais. Isso nos ensina algo poderoso. Existem sonhos que, quando são revelados, funcionam como um espelho para o coração de quem ouve. O sonho em si não cria o ódio. Ele apenas expõe o que já estava escondido nas sombras da alma. O que, para José, era uma promessa de Deus. Para seus irmãos, soou como uma afronta, um insulto. Por quê? Isso acontece. O ódio muitas vezes nasce quando alguém acredita, erroneamente, que o sonho do outro diminui o seu próprio valor. É um sentimento que vem da comparação. Em vez de confiar no tempo de Deus e no plano que Ele tem para cada um, o coração ressentido escolhe o caminho perigoso da comparação. E a comparação, meus amigos, é a mãe de muitos conflitos. Ela gera inveja, amargura e divisão. José, em sua pureza, provavelmente não imaginava o preço que seus sonhos carregavam. Ele estava apenas sendo fiel ao que Deus lhe mostrou, compartilhando aquilo que queimava em seu coração. Mas precisamos entender uma verdade espiritual muito importante. Aquilo que vem de Deus nem sempre será bem recebido porque ainda não compreende o propósito maior. A rejeição dói, não é verdade? E ela dói ainda mais quando vem de perto, quando nasce dentro da nossa própria casa, vinda daqueles que mais amamos. É uma dor profunda ser incompreendido ou até mesmo odiado por sua própria família. Mas aqui está o consolo. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não se espanta com o ódio que surge no caminho do propósito. Pelo contrário, em sua soberania inexplicável, ele usa até mesmo a maldade humana para conduzir seus planos perfeitos. Deus permite que o sonho seja atacado. Ele permite que o sonhador seja ferido, humilhado e testado. Mas ele jamais permite que o propósito seja destruído. O que os irmãos de José rejeitaram com tanto desprezo era exatamente o que Deus estava preparando para o futuro de toda a nação. O ódio deles não foi o fim da história, foi apenas o motor que moveu o cenário para o próximo ato do grande plano de Deus. Eles pensaram que estavam se livrando de um sonhador, mas na verdade estavam o enviando diretamente para o caminho do cumprimento de seus sonhos. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Talvez você já tenha percebido isso. No momento em que Deus começa a revelar algo novo em sua vida, um chamado, um ministério, um projeto, nem todos ao seu redor celebram com você. Alguns se afastam, outros criticam, e alguns, infelizmente, podem até sentir inveja ou raiva. Quando isso acontece, a nossa primeira reação pode ser o desânimo. Podemos pensar: será que estou no caminho errado? Será que interpretei mal a voz de Deus? Mas eu quero te dizer hoje, a rejeição que você enfrenta não significa necessariamente que você está no caminho errado. Às vezes é exatamente o contrário. Quando o sonho que Deus te deu provoca reações fortes, quando ele causa incômodo e até mesmo ódio, isso pode ser um sinal de que ele carrega um peso espiritual significativo. É um sinal de que aquele propósito tem o poder de mudar realidades, de quebrar correntes e de estabelecer o reino de Deus, e tudo o que tem peso espiritual inevitavelmente enfrentará oposição. É como se o processo se intensificasse. A jornada fica mais difícil,
As provações parecem maiores, mas o propósito permanece inabalável, seguro nas mãos do Deus que o projetou. José foi vendido, se tornou escravo, foi falsamente acusado e acabou na prisão. Do ponto de vista humano, seu sonho estava morto e enterrado. Mas do ponto de vista de Deus, cada uma dessas etapas era um degrau necessário para levá-lo ao palácio. Deus estava lapidando o caráter de José, preparando-o não apenas para governar o Egito, mas para perdoar seus irmãos e salvar sua família. A sua dor, a sua provação, a sua prisão de hoje pode ser a escola de Deus para o seu palácio de amanhã. Não despreze o processo, não se desespere com a reação das pessoas. Mantenha seus olhos fixos naquele que te deu o sonho. Lembre-se sempre desta frase, quando o reino fala, o coração atento reconhece, né? Se o seu coração está atento à voz de Deus, se você tem buscado a sua vontade em oração e na palavra, não permita que as vozes do desânimo, da inveja e do ódio te silenciem. A validação que importa não vem dos homens, mas do céu. A história de José nos ensina a confiar, a perseverar e a entender que o tempo de Deus é perfeito. O ódio dos seus irmãos apenas acelerou o plano divino. A rejeição que você enfrenta pode ser o empurrão que Deus está usando para te colocar no lugar certo, na hora certa. Então, se você tem um sonho de Deus em seu coração, guarde ele, ore por ele, mas entenda que nem todos irão compreendê-lo. Seja sábio ao compartilhar e, acima de tudo, confie que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Não importa quantos irmãos se levantem contra você, o propósito de Deus sempre prevalecerá. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta palavra tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever para mais mensagens. Que Deus abençoe seus sonhos.